Acompanhe então a leitura dessa questão que diz assim: acerca de dispositivos de memória, de entrada e de saída de dados, julgue o item subsequente: teclado, mouse, leitor óptico de código de barra, scanner de imagens e impressora. São exemplos de dispositivos de entrada. Certo ou errado? Pessoal, questão bem tradicional das provas de concurso, perguntando se um periférico, se um dispositivo é considerado de entrada, de saída ou de entrada e saída simultaneamente. Então vem comigo que a gente vai conversar sobre esse assunto agora. Olha só, quando a gente diz que um dispositivo é de entrada de dados, isso é porque existe uma relação desse dispositivo, desse periférico, com a CPU. A CPU é a unidade central de processamento e é o processador do computador. Aqueles dispositivos periféricos que enviam dados para a CPU processar são chamados de periféricos de entrada de dados. Aqueles dispositivos que recebem dados que a CPU já processou são os periféricos de saída de dados. E é claro que existem dispositivos periféricos que fazem as duas funções, tanto a entrada quanto a saída de dados, e aí serão chamados de periféricos de entrada e saída de dados. Além disso, a CPU também se relaciona com operações de entrada e saída de dados em relação às memórias do computador. Isso também é um fato importante da gente lembrar, tá bom? Sabendo disso, eu vou mostrar alguns exemplos. Vamos pegar ali o teclado, até vou sair da tela para não atrapalhar vocês. Por que o teclado é um periférico de entrada? Porque quando eu digito dados, informações, instruções aqui no teclado, eu estou enviando essas informações, esses dados para a CPU processar. Por isso que o teclado é um periférico de entrada, porque ele envia dados para a CPU processar. Depois que a CPU processa esses dados do que eu digitei no teclado, esses dados vão aparecer lá na tela do meu monitor. E por isso mesmo o monitor é considerado um periférico de saída de dados. Porque se está aparecendo lá na tela do monitor, é porque esses dados já foram processados. Agora, é claro, existem exceções, como o caso do monitor touchscreen, que é o monitor toque na tela, onde a gente clica no monitor e ele realiza a entrada de dados para a CPU processar. Mas, ao mesmo tempo, ele é monitor, ele mostra as imagens, portanto, ele também é considerado periférico de saída de dados. Então, quando a gente fala de monitor, a princípio ele é periférico de saída, mas existem sim os monitores touchscreen, que são considerados periféricos de entrada e saída de dados simultaneamente. Tá? Então esse é um bom parâmetro. Agora, podemos exemplificar melhor isso. Vamos olhar vários exemplos para depois responder a questão. Exemplos de periféricos de entrada aqui, eu botei vários. Acompanha comigo ali, ó. O próprio teclado, que a gente já viu, envia dados para a CPU processar. A webcam, que captura a minha imagem, envia isso para a CPU processar. O webcam é periférico de entrada. O mouse, que eu movimento na superfície e eu clico nele, ele está enviando essas informações para a CPU processar, também é periférico de entrada. O microfone, se eu estou falando ao microfone, ele captura os dados da minha voz e envia para a CPU processar. Então o microfone também é periférico de entrada. O próprio scanner, o scanner, pessoal, é também periférico de entrada porque ele também está enviando dados e informações daquela imagem, daquele documento para a CPU processar. Então esses são exemplos de periféricos de entrada. Como exemplos típicos de periféricos de saída, aqueles que recebem dados que a CPU já processou, a gente pode dar o próprio monitor, que é um periférico de saída, porque está aparecendo na tela, é periférico de saída. A impressora, porque se está imprimindo é porque já foi processado, também é periférico de saída. O próprio plotter é uma impressora de grande porte, se a impressora também é periférico de saída. Caixa de som, também periférico de saída, porque se está emitindo aquele som é porque aquele som já foi processado, né? Então, pessoal, nessa análise aqui, claro que existem as exceções que são os periféricos de entrada e saída simultaneamente, como, por exemplo, o monitor. O monitor, se eu tocar na tela, ele é touchscreen, e aí o monitor touchscreen é periférico de entrada e saída. A impressora, quando é só impressora, é só periférico de saída. Só pode ser entrada e saída nesse caso se fosse dito numa prova que a impressora é multifuncional, porque uma impressora multifuncional tem a parte scanner, que é a entrada, e tem a parte impressora, que é a saída. Aí a impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente. Mas se for só impressora, é só periférico de saída. Feita todas essas análises, pessoal, agora sim a gente pode voltar na questão. Por que agora pode, professor? Porque olha só o que a questão diz. Acerca de dispositivos de memória, de entrada e de saída de dados, julgue o item subsequente. Olha lá.
Teclado, mouse, leitor óptico de código de barras, scanner de imagens e impressora são exemplos de dispositivos de entrada. Cuidado aí, pessoal, olha só, teclado é periférico e dispositivo de entrada, tá certo. Mouse também, leitor óptico também. O leitor óptico de código de barras lê o código de barras e envia informação para a CPU processar. Então até agora, de fato, todos de entrada. O leitor código de barras é de entrada. O scanner é periférico de entrada também, porque envia dados daquela imagem para a CPU processar, né? Agora, ele colocou aqui impressora. E aí disse, são exemplos de dispositivos de entrada. Aí tá errado, pessoal. Vou marcar como errado, porque impressora é periférico de saída. Só tem uma exceção, que é quando eles colocam impressora multifuncional, que não era o caso, e aí a impressora multifuncional, por ter parte scanner e parte impressora, aí é periférico de entrada e saída, não só de entrada. Então, mesmo assim, estaria errado, né? Mas quando ele diz impressora e só impressora, é periférico de saída, não é de entrada. Por isso, nós estamos marcando como errado essa questão pelo finalzinho. Se não tivesse impressora nessa questão, aí estaria certo. Porque teclado, mouse, leitor óptico de código de barras e scanner são periféricos, são dispositivos de entrada. Mas como botou impressora é de saída, tornou a questão errada. Perfeito, pessoal? Mais uma questão aí muito interessante sobre esses assuntos dos periféricos do computador.